É, desculpem o atraso. Porque eu tava com problemas técnicos, eu até tive que usar aqui o meu foninho. Mas agora deu certo, estamos aqui. Oi, Igor, seja E aí? bem-vindo. Se E, apresente aí pro pessoal que ainda não te conhece. e aí, Batista, tudo bem? Boa noite aí para você, para todo mundo que tá aí no chat, né? Eu sou o Igor, né? Faço live de leitura e foco aqui todos os dias, né? Aqui na Twitch também, é, no meu canal, né? O Litera Games. E, pô, tá aqui é maravilhoso, né? Eu me considero parte dessa live já tem muito tempo, né? Então, poder estar aqui ao vivo também é bem legal. E estou muito feliz, animado para discutir sobre esses dois primeiros tomos do Guerra e Paz, que foi muito legal, viu? Oi, ele leu o livro com a gente. A princípio, o Maddox Literário, ele ia ler o livro também junto na leitura coletiva, mas ele acabou não lendo. Então é só eu e o Igor aí que continuamos a leitura. A live é com spoiler, gente. É uma live de discussão. A gente vai falar de todos os acontecimentos do tomo um e do tomo 2. O livro ele é dividido em 4 tomos, né? E daí o tomo um e o tomo 2 é o primeiro volume, por exemplo, desse box da Companhia das Letras. E a metade da história, por exemplo. Então, agora, hoje é dos 2 primeiros tomos. E no mês que vem, também no primeiro domingo do mês, nós vamos discutir o tomo 3 e o tomo 4. Então, a leitura continua ainda no mês de fevereiro. Caso alguém não leu e queira começar agora, também acho que vai dar tempo. A live hoje é com spoiler, mas se alguém leu, por exemplo, só o primeiro tomo, leu até alguma parte do livro, né? Não terminou ainda os 2 tomos. Nós vamos falar sobre os acontecimentos na ordem que aconteceram no livro, que eu acho que vai ser bom para quem ainda não chegou em certa parte do livro, assiste a live até uma parte, daí vê que chegou na parte que leu, daí depois sai da live também, caso vocês não queiram pegar spoiler do que vem depois. Então, né, pra quem chegou aqui e não queria pegar spoiler, vai ser o spoiler indo pelos acontecimentos do livro. E a gente vai conversar aqui, eu e o Igor vamos conversar, assim, sobre o livro, e vai ser meio difícil ver os comentários de vocês ao mesmo tempo, porque daí a gente perde um pouco do raciocínio do que a gente vai estar falando. Mas caso dê pra ler algum comentário durante a conversa, daí eu falo também alguma pergunta que vocês falarem, senão a gente deixa pro final também, se vocês querem fazer alguma pergunta e tal. Mas num geral, assim, vamos primeiro falar num geral. O que a gente achou do livro até agora? O que você achou, Igor, do livro até agora, assim, num geral? Sem Olha, spoiler. assim, eu achei, assim, primeiro assim, né? Foi o primeiro livro que eu li a apresentação do livro, né? Ah, Então, você leu assim, antes? li todinho, li a Hum. apresentação do livro. E foi muito importante para mim ler a apresentação do livro, porque me ajudou muito a entender o livro logo de cara, assim. E realmente aquela apresentação é uma síntese bastante perfeita do livro, assim. É um livro que trata muito da questão social ali, né? Não só da época, mas da sociedade russa no geral, né? Envolto daquele tanto de acontecimentos históricos que está ali, né? E ao mesmo tempo traz também a parte da guerra, né? Em todos os seus aspectos. Então, assim, eu até estava comentando com você, né? No WhatsApp, durante esse tempo, né? Que eu achava a parte da sociedade ali mais difícil de focar, né? Porque é uma parte mais, para mim, mais devagar. Mas, assim, o que eu achei do livro é um livro que superou as minhas expectativas. E eu achei, assim, que no começo eu demorei um pouquinho para pegar o ritmo, mas depois foi muito forte, assim, eu não conseguia parar de ler. Então, é um livro bastante frenético, bastante intenso, e que também traz muito romance, traz muitas intrigas, e traz muito esse lado social também, que é muito legal, que o Tolstói também nos questiona muito ao longo do livro. Então, tem muito dele ali, que é muito legal também. Então, adorei, assim, o começo, assim, né? Sim, eu também acabei é, me surpreendendo muito, porque eu pensei que eu não fosse gostar tanto do livro, mas depois ali, mais ou menos de uns 20% do livro, eu já comecei a me inteirar muito na história, eu já comecei a entender bem quem era cada um dos personagens, as famílias,
E eu pensei que eu não fosse gostar da parte da guerra. Quando começou as primeiras cenas da parte da guerra, que era um pouquinho assim de ação, de estratégia política, assim, eu pensei, eu não vou gostar dessas partes, porque, por exemplo, filme é um gênero, assim, de filme que eu não gosto muito de assistir. E daí eu pensei, vou gostar mais da parte mais da parte da sociedade, né? Dos personagens, do romance, das intrigas. Mas depois, no final do primeiro tomo, que daí teve uma batalha também, eu comecei a gostar muito da parte da guerra, da parte da ação, envolver com os personagens que foram pra guerra. Então eu pensei, nossa, o livro tá sendo 100% assim, tudo que eu não imaginava que fosse gostar tanto, assim. E ele acabou me surpreendendo, superando as minhas expectativas. Então, no geral, eu tô gostando muito do livro. E agora, quando eu parei também pra fazer aqui uns tópicos pra gente contar na live, eu fui lembrando cada parte, pensando, nossa, essa parte foi muito legal, essa parte... tudo era muito legal, assim, pra gente comentar. Então, tá sendo uma experiência muito boa. Eu tô gostando muito do livro até agora, na metade dele. Mas levou, assim, uns 20% pra eu realmente me apegar. No começo, é um pouco mais difícil pra você fluir na leitura, pra você se acostumar um pouco. Mas a escrita do autor é muito boa. A tradução também da Companhia das Letras é excelente. E também depois a gente vai para um tópico aqui também das notas, que a gente pode comentar um pouquinho, porque ele tem muita coisa em francês. E, por exemplo, as notas da Companhia das Letras é muito legal ler no e-book, porque daí você vai clicando nas notinhas em francês e ele já te dá a tradução ali que a editora colocou. Só clicando no Kindle é muito mais acessível você ler o livro no Kindle. Então, se alguém quiser compartilhar aqui, ó, o que achou de ter lido no Kindle, eu acho que é muito mais fácil ler esse livro no Kindle do que numa edição física, ou até numa outra edição, talvez seja mais difícil você acessar as notas, principalmente das traduções em francês, porque é muitas partes em francês, até no começo é muito, né? Depois ele vai diminuindo um pouquinho. Sim. E, tipo, tem hora que é textão, né? Tipo assim. Umas cartas. Tem umas cartas gigantes, assim, pra Napoleão e não sei o quê. Depois você tinha que ler a carta inteira, a tradução da carta inteira. Mas assim, eu tive uma dificuldade, né? Porque, tipo assim, eu li no PC, né? Então, primeiramente eu li no Kindle do PC. Então, no navegador. Então, eu não conseguia clicar na nota e aparecia na tela. Eu clicava na nota e ia lá para baixo. Depois tinha que voltar. Exatamente. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu fui lá e tirava print da tela, para não ficar descendo na hora lá. E aí, depois que eu me liguei, mas deve ter um jeito de baixar o Kindle no PC. Aí, eu fui lá e baixei o Kindle no PC mesmo, assim. O aplicativo. Exatamente. Aí, funcionou direitinho, porque aí tem um aplicativo. Exatamente. Aí, eu clicava na nota e saía para mim na hora, assim, na tela. Então, para mim... E sim, me ajudou muito a fluir a leitura também, porque eu perdia muito tempo indo lá embaixo, mesmo tirando print. Eu perdia muito tempo indo lá embaixo para pegar todas as traduções. E quando era muito texto, então, igual a gente falou aqui, era Deus nos acuda, cara. Tinha que tirar uns 3, 4 prints de uma vez, assim, tá ligado? Mas foi bom. No começo era muito, mas depois foi filtrando, assim, foi diminuindo essas partes maiores, acho que foi até assim. Proposital também, né? Foi ótimo, assim, eu pensei que ia reclamar um pouco disso, mas aí depois eu fui esquecendo, fui me acostumando, então foi muito bom. Então, acho que dá pra gente começar a falar do livro, né? Uma coisa muito importante é que o livro, ele foi muito escrito... os subs aqui eu vou ter que colocar no cantinho aqui. O livro, ele foi muito escrito com um propósito histórico, né? O autor, ele quis colocar toda essa parte da guerra envolvendo a Rússia com as guerras napoleônicas. Era o foco principal dele pro livro. E daí até uma coisa muito legal é que tem até personagens reais, junto com os personagens fictícios na história. E o livro, ele começa, eu anotei aqui, ele começa em 1805, que foi no começo das guerras napoleônicas, depois da Revolução Francesa. Então, é legal para quem gosta de história, ou para quem
gosta de pesquisar esse contexto histórico antes de começar a ler o livro. A gente não vai a fundo nisso, porque eu sou péssima em história, em explicar coisas históricas. Mas é bom a gente saber em que época, né, que o livro passa. Sim. Que ele vai mostrar, né, as guerras napoleônicas com a Rússia com a Rússia. E os personagens, eles vão estar muito, muito envolvidos nisso. O livro todo, eles vão estar muito envolvidos nisso. E pelo que eu vi, a gente ainda não chegou nessa parte. Mas é dividido em duas épocas, né? Essa primeira começa a partir de 1805 e eu acho que o próximo tomo é 1812, que é uma outra fase da guerra, é um outro contexto diferente também, que depois a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso. Mas daí, o livro ele vai mostrar muita parte da aristocracia russa, que eram os lords, né, eles eram chamados de príncipes, então nós temos muitos personagens com os nomes de príncipes. E os nomes é uma dificuldade que demora pra gente se acostumar. Os nomes russos, eles são muito parecidos, assim, os sobrenomes, tudo difíceis, com Kov, né? Termina com Kov, Ov. É muito difícil, pelo amor de Deus, cara. Demora um tempinho pra se acostumar, mas eu, por exemplo, eu faço uma listinha dos nomes dos personagens, ajuda bastante essa lista, assim, que você faz. E então o Tolstói, ele vai trazer os personagens dentro dessa ambientação, dentro dessa realidade aí da aristocracia russa, que eu acho que ele fazia parte também, sim, se eu não me engano. Então é muito legal acompanhar, e são muitos personagens, dá pra gente falar um pouquinho aí dos personagens também. E o lugar também, o lugar que passa, tem 2 lugares, né? Primeiro começa em eu acho que vamos falar na ordem, né? Primeiro a história começa em São Petersburgo. São Petersburgo. Isso. E começa lá numa festa de uma senhora lá que... A senhora, ela não é casada, não tem filha, ela só faz festa pra ter os futricos, né, do lugar. Exatamente. Como que é o nome dela? Ana Pavlovna. Isso. Gente, se eu errar a tradução dos nomes, vocês me perdoem, porque essas traduções aí é difícil. Mas daí a história começa nessa festa, e nessa festa que são apresentados, né, alguns dos personagens primeiro. Nós temos ali a família do Andrei, que é os Bolonsky. É assim que fala? Os Bolonskys são apresentados ali. Nós temos o príncipe Nikolai, que é o pai do príncipe Andrei, e da princesa Maria, que são ali os principais personagens que a gente acompanhou, né? Nossa, e tipo, Nikolai, cara, quando apareceu o Nikolai, né, depois, no outro, eu tive muita dificuldade pra lembrar quem que era quem. Eram 2 Nikolai, né? É verdade. Sim. É que um era conde e esse era príncipe. Príncipe, exatamente. Porque, tipo assim, às vezes não aparecia, tipo assim, só falava Nikolai, e aí, tipo, não aparecia o título. E aí eu ficava meio perdido às vezes. Então eu tive que anotar mesmo, assim, porque senão eu ia esquecer. Não tinha jeito, cara. É aquele negócio, nós tinha que ver primeiro o que estava acontecendo no lugar e depois mudou para outro lugar. Daí eu demorei para vir tocar que depois tinha mudado para outro lugar. Então a festa estava acontecendo ali em Petersburgo e nós temos essa família Bolonsky, que pertencia à aristocracia, né? Eles eram príncipes, eram chamados de príncipes. Daí nós tinha essa senhora aí que fazia essa festa, tinha um outro senhor, né, junto com ela nessa festa, que eu esqueci o nome dele. Eu acho que eu anotei aqui. Mas ele apareceu bem pouco. É o Vassili Kuragin. Da família Kuragin. É da família Kuragin. É o pai lá. O Vassili é um personagem interessante também, cara. Mas ele apareceu mais nesse começo, né? Depois foi bem raro. Meio esquecido, assim. Sim. E daí, deixa eu ver o que aconteceu. Daí, nessa festa, nós também somos apresentados a um dos protagonistas da história, além do príncipe Andrei, nós também temos o Pierre, né, como protagonista. Eu acho que ele é o personagem principal, assim, digamos, se fosse pra escolher um, seria o Pierre, né? Não sei. O que vocês acharam? O que você achou, Igor? O Pierre é um personagem muito interessante, assim. Porque ele é muito... Ele tenta se encontrar o tempo inteiro na história. Isso. Então, assim, é muito louco. Porque ele, assim, cada hora ele faz uma coisa e aí acontece... Nossa senhora, é muito doido, assim. A gente vai falar mais pra frente, mas, tipo, é muito legal, assim, acompanhar a história dele.
Mas eu destacaria também o Nikolai Rostov também, que para mim é um personagem muito interessante e que para mim divide esse protagonismo com o Pierre também pela história, não só na guerra, mas a história dele em si é muito Pelo interessante menos também. nesse primeiro tomo, né? Sim, exatamente. Então, o Pierre, ele é um personagem ali que no começo, quando ele chega ali na festa, ele é meio que... Ele parece que não é uma pessoa muito sociável, né? Dá essa impressão, que ele não é muito sociável comparado aos outros. E ele meio que já tá envolvido, tem opiniões, assim, meio polêmicas comparadas às outras pessoas também. Então, ele é um personagem, assim, meio diferente, assim, dos que a gente encontra ali da festa. Pelo menos eu tive essa impressão, a primeira impressão dele. Porque ele é de fora, né? Então, tipo, ele não tá acostumado àquilo ali. Aquilo ali pra ele é uma coisa muito... Tipo assim, o que é isso aqui, sabe? Festa, aí separa em círculos sociais, aí uma hora troca um com o outro. Tipo assim, ele não tá acostumado com isso. Então ele chega ali totalmente perdido. E, tipo assim, ele assim, não é uma característica que eu falo dele, assim, que ele não tem qualquer personalidade, assim. Ele consegue ser... A gente vai falar disso, né? Mas assim, consegue ser manipulado em vários momentos do livro. Então, é um personagem que eu acho que é o mais complexo do livro, assim. Sim, também acho. É o personagem mais complexo que eu encontrei até agora. E daí... ele tá envolvido... Ele, no começo do livro, ele tá envolvido com o negócio do pai dele. O pai dele tá quase morrendo, né? Morrendo, assim. No começo do Onde livro. fez o E daí vem outra personagem, que é a mãe do Boris. Pô, maravilhoso. Entendi. Essa personagem, ela que ajuda o Pierre, ela mexe os pauzinhos dela lá pro Pierre conseguir a herança, porque ele é um filho bastardo. Daí, pra ele conseguir a herança desse pai dele aí que tá morrendo. Então, essa é a história do começo do Pierre, no começo do livro. E daí, daí tem o filho, o Boris, que é o filho dessa senhora aí que ajuda o Pierre. O Boris, ela também tá tentando colocar o filho dela ali num cargo, numa posição muito boa ali do exército. E então, essa mulher, assim, eu achei que ela mexe muitas coisas. Ela tá sempre ligada em tudo. E assim, pode falar. Daí eu ia terminar que ela consegue colocar o filho dela ali numa posição na guerra. Eu não lembro qual que é a posição que ele fica, mas é uma das mais importantes. Tipo assim, o Boris é um personagem que é bem, tipo, ele vai ganhando destaque, assim, ao longo do tempo, assim. Ele não é um personagem de cara, assim, que é um personagem que se destaca, né? Então, ele vai ganhando com o tempo isso, né? Mas, tipo, a Ana, né, que é a mãe do Boris, assim, é uma personagem que é muito legal, cara. Tipo, o jeito que ela manipula, assim, o Pierre ali, quando o Conde tá morrendo, de um jeito que primeiro ela vai no Conde, aí depois, para garantir, ela fica colada no Pierre ali. E aí o Pierre, tipo assim, não falava nada, tipo assim, ele só obedecia. Então, assim, é uma personagem que, com o tempo, né, ela foi perdendo espaço, mas no tomo 1, assim, para mim, no tomo 1, foi a personagem que eu mais gostei. Porque eu achei a história dela, o jeito dela muito interessante. E mãe, né? Uma mãe que faz de tudo pelo filho mesmo, assim, né? Então, tem várias passagens que a gente vê isso e é muito interessante. Eu gostei muito dessa personagem. Daí, depois, a gente vai vamos pra família Rostov. Pra família Rostov, que fica em Moscou, né? A família... Daí muda o cenário pra Moscou. A família Rostov, que daí nós temos o Nikolai, que ele é o personagem que vai pra guerra. E ele consegue uma posição lá na cavalaria, eu acho, né? Na cavalaria, na parte da guerra. E daí ele tem 3 irmãos, né? Tem um piazinho bem pequenininho que ainda não teve nada assim com ele. Tem uma irmã mais velha também, que não teve muito destaque na história. E mais daí nós temos a Natasha, que também ganha muito protagonismo na história. Essa personagem tem o que falar. E ela, no começo do livro, ela tem 15 anos. Tipo, ela é uma adolescente. E ela é muito, assim, feliz com as coisas. Ela fica muito animada. Ela quer... fica muito animada com tudo. Porque, por exemplo, tem uma prima deles, que é a Sônia. Que eu acho que a Sônia foi minha personagem favorita, assim. Das personagens femininas.
A Sônia, ela é tipo, uma prima ali, mora, sempre viveu ali com eles. E daí ela fica muito animada em saber que a Sônia e o irmão dela, o Nikolai, que eles são apaixonados, que eles podem se casar um dia. Daí tem todo um romance deles dois, só que daí o Nikolai vai pra guerra e ela fica, né, a Sônia fica na esperança de que eles vão noivar, né? Que eles, quando ele voltar, que eles vão noivar. Tem todo essa história desse casal que, entre todos os casais, eu acho que esse é o meu casal favorito. A Sônia e o Nikolai. Também. Até porque, tipo assim, a história deles, assim, tanto isoladamente quanto como casal, são muito legais. Então é o amor incondicional que ela sente por ele em todos os momentos. E aí você percebe que ele tem, assim, dificuldades para entender o sentimento ali, ele não quer dar o braço a torcer, né? Ele, né, demora para ele engatar mesmo, né, naquilo. Então, assim, é um casal muito fofo, assim, e que passa por suas provações ali, ele vai para a guerra, então não sabe como é que ele vai ser, se ele vai voltar, se não vai, né? Então é sempre um negócio muito difícil, né? Mas é uma personagem que nunca desistiu, né? A gente falou da Natasha aqui, e a Sônia é uma personagem que nunca desistiu do amor que ela sentia. Então é uma personagem muito legal. E a Natasha no começo ali, ela tem um flertezinho com o Boris. É uma loucura essa menina aí. Não, a Natasha, gente, a Natasha dá o que falar nesse livro, porque, assim, ó, todos os personagens masculinos estão envolvidos no enredo da Natasha, né? Acho vamos que ver. vamos Vamos conversando aqui ao longo. Nessa família, são esses, né? Daí tem os personagens específicos que vão pra guerra, né? Então, nós temos o Nikolai, que ele vai na cavalaria. Isso. Daí nós temos o Boris, que é numa outra parte ali, que eu não lembro. Você lembra que posição que ele fica? Eu não lembro a posição, mas era uma posição muito... tipo assim, era uma posição de boa. De estratégia, se eu não me engano. Era uma posição do front. Isso. E daí nós temos o Príncipe Andrei. O Príncipe Andrei, eu esqueci de comentar. O Príncipe Andrei, ele é um personagem que, tipo, ele não aguenta a vida que ele tem, assim, por exemplo, mais melancólico que ele possível, a parte da sociedade, a parte dele casado, ele tem uma esposa que tá grávida. E você sente no começo do livro que ele não aguenta, tipo, ter essa vida, que ele vai ser o marido, que tem a esposa, que vai ter um filho, que ele faz parte da aristocracia ali, que a família dele é importante, sabe? Ele não aguenta essa vida. Então, ele, tipo, ele é aquela pessoa que vai pra guerra pra fugir disso, né? Ele vai pra ter ele quer fazer algo diferente na vida dele. Essa é a motivação dele pra guerra. Ele quer fazer uma coisa diferente, ele quer sair dessa vida, ele quer se livrar da esposa dele. Não só da esposa, né, mas também tem a relação dele com o pai também, né? Isso, que é muito também. Difícil. O pai dele é um personagem também que, nossa senhora, eu cheguei a ficar com raiva dele em alguns momentos, cara. E assim, é muito irritante em alguns momentos, assim. Mas em alguns momentos ele é bem legal. Mas, tipo, o Andrei, ele tenta o tempo inteirinho se destacar. Então ele tem aquele negócio, né? Tipo, ele fala o tempo inteiro, poxa, eu vou pegar aqui o front e vou liderar, e vou ganhar aqui, vou me destacar e tal. E assim, né? O tempo inteiro ele tenta isso. Então ele vai galgando assim posições até ele conseguir uma posição bem prestígio, assim. Mas você vê que o tempo inteiro ele quer o front. Ele quer estar ali à frente ali, porque é ali que ele acha que vai se destacar. Então tem muito disso também. Sim, ele tem uma visão assim de eu vou fazer o máximo, eu vou ser o melhor. Ele tem aquela visão do cara que vai pra guerra, assim, pra se entregar em tudo e ser o melhor. Daí ele também tem todo um negócio, eu não sei direito, mas ele tem toda uma visão do cara lá que tá liderando, dos líderes lá da parte da guerra, eu esqueci. Que ele também ele meio que endeusa uma visão. Napoleão? Isso. É do Napoleão? Mas tinha um outro cara também. Tinha um outro cara ali que também, que, tipo, era o herói dele. Não sei se eu tô confundindo. Mas ele, tipo, endeusava ali a parte do Napoleão também é importante mais pra frente, depois que acontece com ele na guerra, né? Que ele muda um pouquinho a visão dele. Mas ele vai, assim, tipo, endeusando tudo. Ele vai endeusando a parte da guerra, que vai dar tudo... Eu não sei explicar, mas é uma visão diferente, né, de uma pessoa que vai pra guerra. Ele vai pra viver isso. Ele vai pra viver a guerra e fugir do que ele tem.
Vai ser ele, Alexandre. exatamente. É o Alexander. Ah, o imperador, O né? O imperador imperador. russo. Isso. O Nicolai é que tem isso, né? Mais assim. Nicolai tem Ah, eu essa tô paixão confundindo. pelo. Ah, tá. Verdade, eu confundi. É o Nicolai que Entendeu? tem esse endeusamento pelo Isso! imperador. Isso. Exatamente. E o, E o. o Andrei e o Pierre gostavam muito de Napoleão. Para É os dois é um verdade. herói, assim. É. Ah, é verdade, eu confundi. Daí toda essa parte da guerra, depois, essa parte da guerra do começo, eu fiquei um pouquinho perdida, assim, na parte da ação, porque foi a parte que eu não pensei que eu não ia gostar tanto. Tem alguma coisa pra falar dessa parte Eu dessa acho que primeira, antes deles voltarem? eu acho que a parte da ação, assim, não é. A parte da ação não me chamou tanta atenção, assim. Eu acho que o Nicolai é o que me chamou mais atenção. Ele ali, tipo assim, ele o tempo inteiro, né? Assim como o Andrei falava assim, não, vou chegar lá e vou partir para cima, vai ser incrível, vamos vencer, não sei o quê. E aí, logo na primeira batalha ali, ele vê um monte de gente morrendo, bomba para todo lado e tal. Aí ele olha para o céu, olha para o mar e fala, putz, pode ser a última vez que eu vejo isso tudo aqui. E aí ele começa a perceber o que é a guerra de verdade. É Uhum. porque ele tinha essa noção muito romântica, assim, na guerra, que eles iam vencer e tal, nem pensava no que as consequências da guerra. Então, eu acho que a primeira parte da guerra, assim, né, a primeira batalha ali, por exemplo, eu destacaria isso, assim, o Nicolai, a visão do Nicolai sobre a guerra, como ela muda, tipo assim, ele continua com essa paixão o tempo inteiro, mas ele vê que a guerra ali não é aquele mar de rosas, assim, que eles vão ganhar a qualquer momento e é isso aí, sem morte, sem nada. Ele viu que a guerra como ela é a mesma, e aí ele ficou com medo. Então, assim, eu fiquei questionando muito, assim, o que a gente faria se estivesse ali também? Né? Provavelmente teríamos a mesma reação dele, né? Ou seja, caímos borrados de medo, pô, não tem jeito, né? Então, eu destacaria, assim, na primeira batalha, assim, a primeira parte da guerra, o personagem Nicolai em si, não a guerra em si. Uhum. Eu gostei muito desse personagem também, nessa parte da guerra. O personagem, assim, que eu mais gostei foi o Nikolai também, ali, entre os três, digamos, que foram pra guerra. O... E daí, no caso ali, o príncipe Andrei, que a gente tava falando, que no final ele foi... ele foi capturado, né? Foi alguma coisa assim, capturado. Isso, E ele foi daí ele teve uma visão total. Ele mudou a visão totalmente que ele tinha, assim, sobre o Napoleão. E meio que tirou o véu que ele que ele tinha ali sobre ele e viu que, por exemplo, quem ele em quem ele acreditava, na verdade, por exemplo, poderia ser o vilão de toda a história e tal. E então foi um marco ali dele na parte da guerra, porque até depois o que acontece quando ele volta é outra coisa que sim, quebra ele também, né? exatamente. Foi Assim, um. essa batalha aí, a última batalha, né, a de Austerlitz ali, é muito emblemática, assim, o final, né? O Andrei ali, ele é atingido e tal, o Kutuzov também é atingido, ele é atingido, e aí, tipo, ele é muito filosófico, tem muitas partes filosóficas nesse livro. Então, seja com o Pierre, seja com o Andrei, tem muitas partes filosóficas. Então ele olha para o céu, aí ele fica ali olhando para o céu, aí, tipo, aí ele fala assim, pô, esse cara aqui tá falando, mas dane-se o que esse cara tá falando, o importante é olhar para o céu aqui e ver que eu tô desperdiçando a minha vida, para que eu tô aqui? Né? E aí ele começa, putz, eu tô vivendo de jeito não tão legal assim. Então, aí, ali ele muda. Por quê? Porque ele passou por uma experiência de quase morte. Então, passando por essa experiência, ele viu que ele estava vivendo de um jeito, assim, que ele tinha uma esposa, ele tinha um filho para nascer, e ele só se importava em estar ali na guerra. É. E o resto, dane-se. Então, assim, ele mudou muito, assim. Então, ele chega até a ficar ali, né, o médico francês fala que ele não teria recuperação, né, e aí deixa ele lá com os locais lá, e aí eu falei assim, putz, morreu, né? Já morreu, tem jeito. Aí ela chega até a falar assim, né, no primeiro ali, no tomo 2 no início, fala, né, que ele morreu e tal, mas depois vem dúvida, não sei o quê. Aí, tipo, mas depois ele aparece, né? Mas, tipo, aquela batalha de Austerlitz ali foi a grande derrota, a primeira grande derrota deles ali, e foi impactante para todo mundo. Então, foi impactante principalmente para o Andrei, claro, né? Porque ele que sofreu o baque maior e foi mais importante para a mudança dele ali,
mas para o Nicolai, até mesmo o imperador também, para todo mundo ali, eles viram que não eram imbatíveis, né? E que Napoleão conseguiria muito bem vencê-los se eles não ficassem mais espertos. Então, foi uma batalha assim que a melhor parte de guerra até agora, juntando os dois tomos, com certeza absoluta, é essa parte. Tem jeito. Foi muito boa. Eu também gostei muito dessa última parte, que é o final do tomo 1. Alguém perguntou ali. Essa parte aí do Andrei foi no final do tomo 1. Que daí, eu não lembro da parte do Pierre, o Pierre pro casamento com a Helene. Acho que já começa no tomo 2 ou ainda era no final? Não, é no tomo 1. No tomo 1 ainda saindo da guerra ali na parte dos outros personagens. Isso. Tá formando ali o casamento do Pierre com a Helene. O Pierre conseguiu a herança dele, né? E daí ele acaba casando com a Helene Kuranov. Como que fala? Kuranov, que daí é uma família aí, uns personagens bem polêmicos, né? Nossa senhora. E a gente tem um amigo do Nicolai, a gente não mencionou esse amigo. Tem um amigo do Nicolai da guerra. Como que era o nome dele? Dolokov. Não. Ah, Dolokov. Não é o Dolokov. Denisov. Tudo parecido. Esses nomes. É o Deniskov. Denisov, é isso mesmo, né? Deniskov ou Denislov? Denislov. É Denisov, não? Que ele ficou muito amigo do Nikolai, né? Esse cara aí na guerra também. Outro ponto importante também sobre a guerra, que eu lembrei agora, é que o general Kutuzov, ele era um cara que existiu de verdade. Foi um general muito importante, né? Um general russo. E o autor colocou ele na história, esse general, porque o Andrei foi com ele, né, pra guerra, com esse general. Até ao fim, né, inclusive, isso, lutou bastante com ele lá durante a guerra, ao lado dele. E o Kutuzov eu pensei que tinha morrido também, mas, né? Kutuzov, general. E, daí esse amigo, o Nikolai fica muito amigo desse outro cara aí, que depois ele aparece também lá na casa deles, né? Porque daí ele começa a flertar com a Natasha, esse outro cara, né? Exatamente. Aí ele, assim, acabou a guerra, todo mundo vai pra casa, né? O Nikolai vai pra casa de licença e tal, que acabou ferido também, né? Então ele foi de licença pra casa e tal. E aí foi o Denisov junto com ele e tal. E aí o Denisov e a Natasha começam ali a se interessar um pelo outro ali e tal. Não, na verdade, eu acho que é mais ele fica interessado nela, né? Porque assim, ele fica dando em cima dela, tentando umas investidas nela. Mas aí... Oi. Pode falar. Não, eu queria falar que o Denisov acaba, né, não dando certo, né? Infelizmente ali, pra ele, não deu certo, né? Então, assim, ali eu vi mesmo que, tipo, ela não queria muito, assim. Era mais uma amizade, ele via uma coisa além, assim. E ela mais uma amizade ali e tal. É que ela queria alguma coisa que a Sônia e o irmão dela tinham. Tipo, ela queria se apaixonar, queria até fala, né? Um romance, né? E daí, com esse cara aí que apareceu, né, com o irmão dela, não tinha nada disso, né? Ela queria viver um romance. Sim. Queria viver o que a Sônia sentia pelo irmão dela. E até depois, quando o Nikolai volta, também tem todo esse drama da Sônia e ele, que daí ela fica esperando ele pedir ela em casamento, eles noivarem, mas daí ele fala que ela deveria achar outra pessoa e tal. Tem também que a família deles não estão passando por um momento muito bom financeiro, Sim. né? E daí a mãe do Nikolai quer que ele case com uma outra guria lá também, né? Sim, é mais rico e tal. E aí eu gostei até da reação dele, assim, né? Ele fala, poxa, você quer vender os meus sentimentos, assim? Quer que eu venda os meus sentimentos em troca de dinheiro, assim? E aí eu falei, caramba, é isso mesmo, legal, cara. Gostei. Nossa, eu adorei esse personagem, gostei muito. Então, tipo, o romance deles dois, assim, tá sendo muito legal, tá sendo o que eu mais gosto do Nikolai com a Sônia. Sim. É o meu casal favorito. Comentem aí nos comentários qual que é o casal favorito de vocês até agora. Que daí, vamos pra parte do Pierre com a Helene. Nossa senhora! Que coisa do nada que aconteceu. Tem o outro carinha ali que a gente não comentou, né? O Dolokov. O Dolokov foi um que também foi pra guerra, né? Foi. Daí... Esse aí foi...
Daí, o Pierre, eu não entendi direito, porque não sei se desenvolveu muito bem isso. A Helene traiu ou não traiu? Ela Pra ficou com... mim, traiu. Entendeu? Assim, mas não fica muito claro, assim, deixa nas Mas entrelinhas ali. Mas pra não ficou mim, muito bem desenvolvido, eu acho. Isso ficou, tipo, apareceu do nada um negócio, e de repente ele tá lá, vamos duelar, ele não, vai de duelar no cara. repente ele tá lá duelando, tá ligado? E, tipo assim, ele nunca pegou uma arma. Então, assim, é muito louco, cara, que ele conseguiu vencer aquele duelo, assim. Eu pensei, meu Deus, cara. E aí, tipo, é muito engraçado, porque você imagina o Pierre A ali duelando, cara, Capitu-Russa. tá ligado? Tem jeito, cara. Mas, assim, pra mim, caiu. Tem jeito. E, assim, até o jeito mesmo, né, que ela tratava ele assim e tal, você via que não existia um amor, assim. Então, com certeza, Uhum. ela... E, tipo E, assim, recebia um monte de gente na casa dela, quando ele não tava. Então, com certeza. e também pela por ela. Ah, a gente não comentou do irmão dela, né? O Anatoly. Nossa, Anatol. esse aí também Ela ganha e um o irmão destaque. dela também são personagens, assim, muito suspeitos. Você não consegue Nossa, confiar neles. Você não consegue confiar neles lentamente. O desde o começo Anatoly, do então, livro. é um absurdo, pô. Porque o Anatoly é um personagem, assim, muito fanfarrão, né? No começo até Exatamente. teve aquela festa lá com o Pierre, que a gente não comentou. E daí o Pierre foi expulso, daí por isso que ele teve que ir lá atrás da herança dele e Meu tal. Deus, eles amarraram O igual urso no urso, né? policial, umas brincadeiras dos russos lá, né? É, Muito... E daí bom. não dá pra você confiar nesse personagem assim É, desde o começo. E a Helene também, por ser irmã dele, por eles meio que parecem tramarem as coisas juntos, assim, você não é, confia muito nesses personagens. no final do tomo 2 ali, você vê que é isso mesmo. Um tramando junto com o outro ali, um É, ajudando o daí outro nessa confirmou. morte. É. Isso, no final do tom 2 confirmou, porque daí Olha. antes de nós irmos pra essa treta aí, tem acontecendo uma parte, eu acho que foi muito comovente, que é a parte da volta do príncipe Andrei. Que o príncipe, Hum, todo mundo pensou que ele tava morto, né? Ali a família sim. dele pensou que ele tinha morrido. E daí ele volta bem na hora do nascimento do filho dele. E a esposa dele acaba morrendo, né? No, Parto. no parto. E, gente, nossa, daí eu achei muito comovente, porque ele fala, né, que ela não merecia, por exemplo, não merecia ele, que ele nunca deu o amor que ela merecia, que ele nunca se importou tanto com ela como ela merecia. Ele, tipo, ele teve muitas reflexões com esse acontecimento. Ele Foi sente muito muito remorso, comovente. né? Isso. Ele sente muito remorso. Até ele fala, né, que toda vez que ele olhava para ela, era como se o olhar dela falasse: por que vocês fizeram isso comigo? Não Ai, sei o sim, ele quê. falando dela, Sim. tipo, ela tava morta, né? E daí ela falando do olhar dela. É, Aquele olhar, bem nossa, ele foda. descrevendo o olhar dela foi uma cena muito arrepiante. Porque, tipo assim, a gente teve a sensação, pelo menos eu tive, né? Que, tipo assim, pô, ele mudou, ele chegou na hora certa, pô, vai ter tudo, não, muito bom, que legal, vai dar tudo certo, eles vão viver Aham. felizes ali, bacana e tal. E aí ela morre no parto. Então, assim, não basta tudo que ele passou ali na guerra, mesmo com, e assim, ele passou por uma transformação, e na hora de pôr à prova essa transformação, ele vem esse baque. Então, assim, ele passa por muito remorso, assim, muita culpa, e aí façam que ele, né, se isole completamente, assim, né, depois e tal. Aí até a própria Natasha depois ajuda ele também, o próprio Pierre também, né, mas, tipo assim, ele se isola completamente porque ele quer viver para ele. Aí, tipo assim, ele começa a fase completamente depressiva e melancólica. Tudo para ele Uhum. é triste, tudo para ele é ruim, e ele só quer viver para ele, assim. Então ele não quer ver ninguém. Então, assim, mas dá para entender, porque o que ele passou ali é um baque muito grande. Mas essa parte assim, é muito comovente mesmo, principalmente nessa parte. Essa parte do olhar, assim, me pegou demais, cara. Eu fiquei pensando nisso muito tempo depois. É. E daí, falando nessas partes reflexivas sobre a vida, junta ele e o Pierre, que Nossa vira senhora! maçom, Do entra pra nada ele vira maçonaria. maçom, tá ligado? O Pierre entra pra maçonaria e aí sim ele passa a refletir muitas coisas Sim. sobre o mundo, sobre a vida dele, parte espiritual, parte política, muita parte política. E daí junta os dois, né? Os dois ficam muito amigos e conversam. Sim. Nossa, tem muita conversa deles sobre isso, E né? até ele fala, né, quando ele encontra lá o cara que faz ele virar maçom, né? Ele fala, putz, eu nunca recebi esse tipo de ajuda, né, esse tipo de orientação. Então, para ele, foi um negócio muito forte, assim.
Então, mas é muito doido, cara. De repente ele virou maçom. Assim. Nossa, eu não imaginava que, tipo, foi a maior reviravolta pra mim. Nada, cara. Assim, Eu nunca imaginaria isso no livro. Do nada. Nada, cara. Fala sobre a maçonaria, né, no livro. Aí Mas ele muito tenta evangelizar interessante, né? também. Muito interessante. Ele teve muitas coisas explicadas, né? Sobre os pensamentos deles e tal. Tudo que Sim. o Pierre aprendeu e passou a pensar sobre foi bem detalhado, assim, algo que eu não esperava encontrar no livro, teve. E até a parte também de, tipo assim, né, ver como uma religião mesmo, não como uma seita, né? Que até fala disso no livro também um pouquinho, né? Muita gente tem essa visão, assim, de maçom, tipo uma seita, né? Não, ali ele conseguiu explicar ali que é uma religião mesmo, é uma religião, tem os seus princípios, tem as suas coisas. E o Pierre, ele é muito, ele se entrega muito a princípio. Então, mas depois a gente vê que, né, ele não consegue largar a vida antiga, né? Mas ele se entrega muito no início. Então, é uma parte muito legal, porque ele explica muito sobre a maçonaria, nesse sentido de falar que, olha, a maçonaria é uma religião, como qualquer outra. E não isso que vocês Não é acham. bem uma religião, assim, né? Mas é, tipo, é uma... Como se fosse uma comunidade que ele faz É, parte, que eles acreditam na mesma coisa, assim. Mas ele encontrou ali as coisas, algumas respostas que ele estava procurando, digamos assim. E ele foi encaixando, né, nas coisas que ele ele já encontrou o norte, né? pensava. Isso. E Realmente. daí... Eu achei muito legal, assim, que foi bem Ah, explicado. E era mais voltado à parte espiritual, assim, no começo, quando ele isso. entrou. Mas daí depois ele começou a envolver com os pensamentos políticos e outras coisas, assim, da vida dele também ali. Até tentou também, né, libertar os camponeses que trabalhavam ali e A tal, mas não parte dava isso. certo, né? Então, assim, ele começa realmente a expandir, né? A levar a maçonaria, os princípios maçons ali para tudo na vida Isso. dele. Isso. Então, Uhum. Um rolê aqui, ó, o Pierre totalmente aleatório nos rolês. não, ele é o Ronaldinho Gaúcho do Ele é o rolê, não tem jeito. personagem mais complexo que tem. Não, Agora a gente demais, pode né? esperar de tudo nele nesse livro. Depois de duelo e maçonaria, não surpreendo mais nada, não tem jeito. Meu E Deus. daí agora vamos pra parte final do segundo tomo, que é envolvendo a Natasha. Nossa Senhora. Natasha encontrou primeiramente um grande amor e Andrei também encontrou um novo motivo aí pra dar uma reviravolta na vida dele. Os dois se encontraram, Natasha e Andrei se encontraram, se conheceram melhor em um baile. E eles se apaixonaram, né? Foi tudo bonitinho. O Pierre aconselhou muito ele, né? A eles se casarem, pediu a mão dela em casamento. Sim. Mas daí, né, os dois Nossa. noivaram. E daí, tipo, o casal perfeito, já imaginava. Nossa, É, tava destinado, né? Os pronto, casal. perfeito. Tava Exatamente. destinado esse casal. Era esse o casal do livro, né? Daí ele volta, né? Eu acho que ele volta pra parte lá da guerra, não sei o quê. Eu não lembro onde que ele foi. Ele vai, é porque, tipo assim, ele pede a mão da Natasha, né? Mas só que ele vai perguntar pro pai dele lá, né? Pedir autorização pro pai dele. E aí o pai dele fala assim: olha, eu posso até autorizar, mas depois de um ano. É Aí ele verdade. vai pro exterior durante o ano. Ah, é verdade. É. Aí essa parte. Nossa E Senhora. daí, nisso, né, por conta desse acerto aí das famílias, eles vão ter que esperar pra se Um ano. casar. E acontece aí o maior Nossa, bafafá no livro. Maior meu fofoca amigo. da aristocracia russa. Meu Deus, cara. Gente, que babado isso. Daí vem os irmãos, né? Os irmãos suspeitos ali, Kuranov, a Helene e o Helene Anatoly, eles meio Anatoly. que bolam um plano, assim, pro Anatoly É, seduzir ela, né? Ele vai, tipo, seduzir ela porque ele não quer se casar com ela. sim. Então, Ele assim, vai manchar, ele quer, a ideia é manchar a reputação dela por causa também pra destruir ali o negócio que tem com os Bolokov, não é? uhum. Alguma coisa assim. Não, e tipo, aí, né? Aí a gente descobre, por exemplo, que ele é casado depois. Do Né? nada, Então, daí, assim, tipo, o Pierre chega com essa informação, né? Mas como assim? Ele é casado? Por que você... Como assim ela vai casar com ele se ele é exatamente. casado? Sim, cara, aí, tipo, você vê ali que realmente, primeiro, né? Os dois irmãos ali, os dois são mestres, cara. Que eles conseguem fazer ali, arquitetando o plano direitinho, assim, é absurdo, pô.
Eles E estavam agora. falando dos irmãos lá, do Anatoly e da Aham. Helena lá, do plano Eu ia esquerdo falar da federal lá. Sônia. A Sônia encontrou as cartas lá, ela leu a carta Sim. dela, começou a dizer, menina, como assim que você O que vai você tá fazer isso? fazendo? Ela ia sair de casa, ela ia largar Não. tudo. E, tipo assim, era 3 dias, tá ligado? Tipo assim, conhecer o cara tem 3 dias. E, tipo assim, ela já ia Nossa, largar o cara, tipo assim, tava um ano com o cara ali, né? Amava o cara, não via a hora dele nossa. voltar, não sei o quê. E de repente, 3 dias, ela já larga tudo, manda uma carta falando que não quer mais e quer fugir com o cara, pô. Então, assim, é totalmente aleatório. Foi muito coisa de adolescente, né? Isso que aconteceu com ela. Ela se apaixonou do Demais. nada pelo cara, o cara conquistou ela e ela ia largar tudo pra ficar com ele. E daí a Meu Sônia Deus. Anja, gente, Também. que amiga maravilhosa. Ela conseguiu salvar a menina da Nossa. loucura que ela ia fazer. Nossa, ela foi muito salvadora. Eu já gostava dela, daí eu, meu Deus, que personagem perfeito. Ela tem que ficar na história aí pra dar uns tabefe na Natasha. Ela tinha que fazer isso, porque, tipo assim, ela, claro que ela corria o risco, né? Até no começo ali, quando ela descobriu, corria o risco do ódio dela, né? Da Natasha por ela e tal. Mas, pô, ela tinha que fazer isso, cara. Ela ia fazer uma loucura incrível, cara. E, tipo assim, ela ia descobrir. Depois, quanto tempo que ela ia demorar pra descobrir que o cara é casado, por exemplo? Sim. Talvez nunca. Daí do nada daí o PR vem ajudar, né, na situação. Tem todo um negócio da Maria, a Maria, a irmã do Andrei. Também ela, né, ela acaba tendo que pedir desculpa. Ela vai lá pedir desculpa pra Maria, dizendo que não vai mais casar com o Andrei. E daí, tipo, Nossa, cara, no- é completamente daí a assim. cunhada já não Eu tava. não Elas gostava. não estavam muito bem dando É. certo, né, com a cunhada. Daí ela faz isso, né? Cancela tudo com o Andrei. Daí o Andrei volta também e cancela tudo. Até ele E. fala, né? Tipo assim, não tem como perdoar, né? Tipo assim, ele Uhum. fala, não tem como, pô. Como é que você vai perdoar um negócio desse, cara? Não tem como. Daí meio que ficou um negócio assim manchado na reputação dela. E agora, pra salvar essa reputação, daí o que acontece? Ficou um negócio agora no final do tomo, né? Que a gente não sabe a continuação. Que Sim. o Pierre, do nada, agora tá apaixonado pela Natasha, pelo Ah, mas jeito. ele dava sinais. Ele dava Ele sinais. dava, ele dava sinais, ele dava uns sinais de vez em quando, ele dava sinais. Tanto é que eu achava que ele ia fazer a declaração muito antes, assim. Hum, Porque eu já vi alguns sinais, assim, que ele gostava mesmo dela, assim. Mas eu acho que ele também percebia, também eu acho que ele não sabia muito bem, assim. Mas eu acho que ali, quando ele viu o jeito que ela tava ali e tal, aí ele, tanto é que ele fala, tipo assim, ele soltou, não pensou, ele soltou, assim. foi amparar ela. Daí ele começou a ver também da vida dele que ele tinha uma esposa que traía ele e tal. Nossa, aquele casamento ali, cara, era Ele, completamente. ele quer. E daí tem um negócio assim, tipo, no final, é como se ele imaginasse que foi alguma coisa vai acontecer na vida dele, que vai mudar tudo, né? Por exemplo, se ele se envolvesse com a Natasha. E aí ficamos aí, né? Ficamos aí, Natasha e Pierre. O que Será? que vai Será? vir? O que que vai vir por E aí? agora? Né? Gente, a Natasha, os 7 maridos de Natasha, né? Quase. Não, primeiro era Boris, né? Aí, tipo assim, e lá atrás ela fala, né, que, tipo assim, você falou, né, da relação da Sônia com o Nikolai, né? Tipo assim, quando ele vai pra guerra, ela não esquece ele nunca, né? Aí a Natasha o tempo inteiro ela fala, poxa, mas eu não. Você nunca esquece do Nikolai, mas do Boris eu não lembro nada. Ela fala isso o tempo inteiro, eu não lembro nada, não Uhum, sei, assim. E aí, tipo, a gente já via que, tadinho, o Boris ali não ia dar certo, uhum. né? Aí, tipo, aí depois tem o Denisov, aí depois tem o Andrei, Tenho. aí depois tem o Anatoly. Esqueci de alguém? Aí o Pierre agora, né? Meu Pierre. É, 5. E Foram olha, 5? é 5, né? Quase todos os personagens do livro Pô. Dos envolvidos com ela. protagonistas masculinos foram todos, É. né? Só o Nikolai, que é irmão dela, que daí não dá. Não dá, nossa senhora, nossa senhora. Mas é isso. Eu acho que, né, vai ficar. Vai ter muita coisa ainda pra acontecer nesse segundo tomo. Com quem que você shippa que ela fique? Eu gostei dela com o Andrei. Agora eu não consigo imaginar o Andrei com outra pessoa. Não É, sei. Mas agora tem o Pierre. O então, Pierre, assim, qual que é a sua opinião sobre o Pierre? É um personagem que você gostou, que você acha interessante? eu achei muito interessante porque ele é muito complexo. Então, Uhum. assim, é um personagem profundo.
Então, é o que eu falei, lembra que eu falei, tipo assim, tem muita filosofia ali ao longo do livro, então é muito por ele também. Então, assim, ele filosofa o tempo inteiro, ali, principalmente na maçonaria, então. Ele filosofa o tempo inteiro e tal, e reflete e tal. E, assim, é a opinião forte também dele sobre a guerra também. Então, ele, por exemplo, ele tem uma opinião forte sobre Napoleão, ele não vai na onda das pessoas, assim. A única coisa, assim, é que ele é muito perdido, cara. Então, eu torço por ele, para ele encontrar um norte na vida dele, ali. Uhum. Porque é necessário, cara. Ele não pode ficar essa mudança toda. Então, assim, eu torço muito até porque ele tem um casamento ali completamente infeliz. Então, assim, ele é um personagem infeliz o tempo inteiro. É. Então, assim, é um personagem que eu me Ele. envolvi, assim. Gostei muito desse personagem. Para mim, junto com o Nikolai, sim, e a Ana, a Mikhailovna lá atrás, para mim foram os 3 melhores personagens, né, que eu mais gostei, assim. Então, é um personagem que eu torço por ele. Então, eu quero Uhum. muito ver o que vai ser o destino dele. Eu também tô ansiosa aí pros rolês aleatórios do Pierre, porque eu acho que esse personagem vai Não. trazer muita coisa diferente ainda pra história. Porque ele não tá envolvido lá na guerra, né? Ele tá envolvido, assim, com outras coisas ao redor, assim. Então, já diferencia um pouco. E eu gosto muito, como você, do personagem do Nikolai. E torço muito por esse casal. Sônia e Nikolai é o Lógico. meu casal Gente. favorito. Eu gosto muito da Sônia. E eu gosto muito da Maria também. Alguém falou ali, tem que aparecer É. um crush pra Maria, né? Tentaram colocar a Maria com a Anatoly também. Ainda bem que ela É, fugiu então. disso. Ainda Nossa, bem que aquele não deu nascer de jeito. certo. Não sei com quem que ela poderia ficar também Eu achei que depois. ela ia ficar até com o Pierre, até. Pois é. Eu Mas pensei que ia dar certo. é capaz dela ficar com o Pierre e a Natasha ficar com o Andrei, né? Eu acho que Não, eu não. acho difícil o Será? Andrei voltar Eu atrás. acho, eu acho que eu ainda torço por Andrei. Eu gosto mais, eu gostei muito do Andrei Sim. depois da guerra, quando ele voltou assim, eu acabei gostando muito dele. E quando ele se envolveu com a Natasha, eu pensei, nossa, tá aí o casal, eu tava gostando. Eu pensei que a Natasha ia mudar um pouquinho, mas aí ficou É, pior o negócio. A é Natasha ainda é um caso contraditório, né? Uma menina assim que ainda tem que crescer muito, tem que evoluir muito, muito muito, essa menina. muito confusa. Ela tem que Não sabe nada aprender ainda. aí umas coisas. Agora depois disso eu espero que ela aprenda, né, com o que É, ela, com essa animação. Ela é muito emocionada, ela é muito nossa, animada demais! muito, Meu Deus, ela tem que crescer um pouquinho nisso. nossa, assim, eu lembrei disso na hora, assim. Porque quando eu vi ali, quando o cara falou, né? Falou ali no livro, depois de 3 dias, que a própria Sônia falou, né? 3 dias você já tá querendo largar tudo. Eu pensei, caramba, essa menina é muito emocionada, tadinha. Tadinha, vai. Ela Eu tem sabia ali que ia 16 dar anos. merda. Ela tem 16 anos, mas naquela época, né, já era uma idade que eles tinham que ser um pouquinho mais maduros, né, nessa É idade. uma cultura totalmente diferente, né? Até Uhum. uma coisa interessante também que eu tive a dificuldade no início ali também foram as coisas, as patentes. Então, o príncipe não era príncipe do jeito que a gente imagina. Príncipe na Uhum. rua é um jeito diferente. E o conde, uma coisa, enfim. Conde. Exatamente. Então, assim, dando uma ramificada aí no assunto, né? Mas eu acho que é uma coisa muito interessante também, porque a gente aprende eu aprendi muito sobre a cultura russa ali, né? E Uhum. essa coisa assim me pegou muito, cara. Porque eu pensava assim, primeira vez que eu vi, eu falei, príncipe, caramba, esse cara é príncipe, né? Legal. Oh, Mas depois você vê que era um, tipo, era um nome assim da alta sociedade, né, da isso. guerra. E uma coisa assim, não sei se. Aí até uma pergunta que eu te faço, assim, né? Hum. A questão do falar em francês. Ah, Me pegou muito também. Né? Eu falei, eu li a apresentação e até fala, né, que o autor tenta mostrar ali que essa frase ficou na cabeça o tempo inteiro, cara. O autor ele tenta mostrar que a Rússia já era um país invadido muito antes de Napoleão tentar não, invadir. Por quê? Porque já se falava o francês ali abertamente, era chique falar é. francês. Dava pra sentir que eles falavam por ser um negócio assim mais de Exatamente. poder, né? E mostrar que eles tinham esse conhecimento, esse poder ali da língua. Mas te surpreendeu também, não? Assim, o Não, fato do francês estar inserido assim? eu já tinha lido o Ana Karenina, do mesmo autor,
também tinha algumas partes assim. E daí, por exemplo, acho que teve uns outros livros também que eu. Só que eram livros franceses, que daí também Hum. tinha partes escritas em francês. Mas eu fiquei pensando mesmo assim que normalmente eles falavam mais em francês nas festas, dava pra ver. Isso, Quando é. eles estavam, né, Socializando. socializando, eles falavam mais em francês. Agora, quando era tipo entre família, assim, não precisava muito eles usarem o francês. Daí dava pra perceber que era um negócio assim mais pra ser chique mesmo. Isso. Que fazia parte da cultura deles ali, da aristocracia russa ali. Exatamente, cara. Uhum. Mas é um negócio que me pegou muito. Assim, é o primeiro livro assim que eu leio dele, obviamente, né? Mas agora que você falou que tem os outros livros dele também tem um pouquinho disso, né? E tal. É uma coisa que eu vou guardar sempre, cara, porque eu não esperava, não imaginava que isso pudesse acontecer assim, né? E é uma coisa muito, muito interessante. Eu que gosto muito de história, adoro história, então, assim, ficou na Ah, minha você cabeça gosta? demais. Ah, eu adoro história. Assim, era a minha matéria favorita na escola, né? Eu Uhum. adorava história. Então, continuo adorando, né? Mas, assim, então, para mim foi muito legal. Essa parte, assim, que me chamou muita atenção. E na apresentação, para mim, se eu não tivesse lido a apresentação, eu acho que eu teria lido o livro de forma diferente. Ah, eu não li a apresentação, eu não costumo ler a apresentação porque Eu ela não. conta, né, os acontecimentos do livro e ele meio É, que tipo dá spoiler assim na maioria das vezes. Então, normalmente eu leio depois da leitura. Eu leio a apresentação. então, mas assim, foi muito interessante para mim, assim. Eu também Aham. nunca li, não. Também nunca li, Sim. não. Mas, assim, eu li automático, assim. Pois Mas, é, eu tô pensando em ler. Ele dá spoiler assim do final do livro ou mais do começo, não, assim? ele fala mais, tipo, ele fala esse, por exemplo, disso do francês, por exemplo. Aham. Já fala, olha, logo no início, na primeira frase, já tem a parte francesa e tal. Mas, tipo, ele fala muito da questão de como Tolstói pensou ali o livro. Então, ele fala muito que ele planejou o livro para falar dos decembristas, por exemplo. É uma parte Ah, X. Mas ao longo do tempo, quanto mais ele escrevia, mais ele voltava no tempo. uhum. Então, foi até Ah, 1805. pra poder. Ah, eu sei. Eu vi um negócio Entendeu? desse. Que ele queria explicar, por exemplo, uma parte ali da guerra, mas Mas ele. pra ficar melhor na história, ele teve que voltar ali em Exatamente. 1805 pra poder explicar a verdade. Eu vou ler a Exatamente. apresentação, então. Já que Leia, você é muito recomenda, legal. eu vou ler agora a apresentação depois de terminar o É, tomo 1 e o tomo eu 2. recomendo Boa muito, dica. assim, recomendo muito, porque me preparou para o livro e de uma maneira assim que não me deu spoiler assim muito grande, que eu fiquei assim, tem essa parte do francês, por exemplo, mas nada absurdo não. E fala mais sobre a parte da escrita dele e como ele planejou aquilo e o próprio envolvimento dele com alguns fatos históricos ali, o fato dele ser um liberal, um anarquista, então ele se baseia muito ali para colocar ali no livro também filósofos liberais. Então, assim, fala muito dessa questão da construção do livro e dessa parte também da Rússia, assim, o quanto ele quer. Até fala, né? Tem até uma opinião dele lá sobre o próprio livro, né? Depois vocês vão ver lá. E que ele fala que não é um romance e não é um fato, é um livro histórico, é um livro que eu fiz do jeito que eu quis e do jeito que eu quis falar. É isso. Aham. Então, assim, é muito interessante. Então, assim, foi muita sorte eu ler essa apresentação, né? Porque nunca li na minha vida, mas eu recomendo muito. É muito, muito legal e muda a sua visão do livro. Ai, que bom. Então eu vou ler mesmo. Aí, ó. O pessoal quer falar alguma coisa aí no chat? E aí, sobre os acontecimentos do livro, foi isso, né? Acho que a gente não É, esqueceu de nada. O que o pessoal gostaria de falar aí da eu experiência de vi, leitura? eu vi ali, né, mais para trás, quando a gente estava falando do negócio do imperador, Aham. né, eu li ali, né, o Todo mundo Nicolai teve um crush com o com o imperador. imperador ali, eu ri Aham. demais ali. Aí eu lembrei disso agora, assim, muito bom, porque é isso mesmo, assim, Eles endeusavam muito, é né? uma coisa, assim, que, tipo, parece que ele queria casar com o cara, assim, sabe? É impressionante, assim, tá ligado? Tipo, faria de tudo, né? Isso, faria tudo. Então tem aquela parte da batalha de Austerlitz lá, que ele, né, ele é mandado para falar com o imperador lá.
Aí, tipo, ele vê lá, eles perderam, então o imperador tá lá desolado, né? Pô, triste pra caramba. Aí ele fica, pô, será que eu vou lá? Será que eu não vou? Será que eu vou lá consolá-lo? Será que eu vou, né? Será que apertar a mão dele? Aí ele fica nessa, aí ele decide não ir. Aí depois um cara vai e ele fica todo arrependido, né? Aí, tipo, fica todo triste. Aí, caramba, é tipo um amor incondicional mesmo, assim. É Uhum. muito interessante, porque a época ali tinha muito disso. Então, eu acho que o Tolstói colocou no Nicolai ali só, né, mais profundas aí, para mostrar para a gente como é que era a relação imperador e os seus comandados. O Porque pessoal ele falou que era como se ele fosse uma celebridade, né? tipo aqueles fãs malucos, assim, que vai em qualquer lugar, que faz de tudo para encontrar, que é isso, assim. Uhum. É muito. Eu fiquei até meio assim, sabe? Caramba, é nesse nível assim mesmo. E mas eu acho que depois eu vi que entendi que é normal assim para eles na época essa relação assim, principalmente em termos de exército, tipo como se fosse Deus. O imperador é Deus lá no céu e o imperador na terra. Assim. Então aí depois eu entendi que é normal e aí deixou de ser menos estranho assim para mim essa relação assim. É. Olha, ele falou que eu tô adorando porque, mesmo tendo 2.000 páginas, eu só fiquei entediado nas descrições de caça. Ah, e teve uma parte ali, eu nem dei bola também pra essas partes de Sim, caça. então. Mas, assim, eu achei que, primeiro no tomo um, né? Para mim, por exemplo, o tomo 2, o que melhorou do tomo 2 para o tomo 1 para mim, foi a sociedade, assim, a história social ali. Ficou muito mais intensa, muito mais frenética, muito mais interessante. O tomo um para mim, não foi tão interessante nesse lado social, assim. Foi muito devagar, né, para É. mim. Aí no tomo 2 não. Então acontece um monte de coisa, é reviravolta daqui, é reviravolta dali, é romance de tudo quanto é jeito, é manipulação, é plano, é não sei o quê. Aí tem aquele negócio, né, que acontece no final com a Natasha e tal. Então, assim, é muito louco. Então, assim, o tomo 2 para mim, ele cresce assim, né, de nível a Uhum. história. Então, Eu adorei. também gostei mais do tomo 2 do que do primeiro É, tomo. O primeiro tomo, ele é muito mais de introdução dos personagens, assim, demora um tempo pra fluir a isso. leitura. E no segundo já fica melhor. Eu acho que vai melhorando. Mas eu acho que os próximos tomos ele é mais focado na guerra. Porque ele já deu uma boa introdução nos personagens nesses 2 primeiros tomos. Ficou muito envolvido nos personagens. Eu acho que agora vai ficar mais coisas de guerra. Até porque agora vem o lado napoleônico na Rússia, né? E o lado que o Tolstói queria contar na história Exatamente. mesmo. Então é agora que vem. Porque já está ali na Polônia, na cara do gol. Então, a próxima já é a Rússia. Então ele já tá. Ele até chega, né, no tomo 2 ali, eles chegam a assinar um tratado de paz, né? Os dois, o imperador russo e francês e tal, mas qualquer um saberia que aquilo não ia durar nem 3 segundos, né? É. Mas, tipo, Será que é por causa disso, assim, tipo, guerra e paz? Dá pra você ver que, tipo, tem os momentos de guerra, depois tem uma isso, paz, sim. guerra, né? Quando eu terminei o livro, eu pensei muito no título. E aí eu vi Uhum. que realmente casava muito o título. Então você vê que realmente tinha muita de paz, assim, representada na Momentos, sociedade, tal, as questões sociais, né, que não envolvia muito da guerra, era uma coisa mais cotidiana. E ao lado da guerra ali, então, aquela cena, não sei se você lembra, assim, a cena do hospital, quando o Nikolai vai visitar o, não sei se é o Denisov ou o Dolokov, eu não lembro mais. Mas, mas ele visita o cara Deve ser um lá. amigo dele. Então, ele foi assim, porque o amigo, esse cara, ele rouba ali mantimentos ali para eles ali. E aí tem todo o negócio e tal, e aí ele acaba ferido e vai para o hospital. Aí tem uma cena que ele vai visitar, o Nicolau vai visitar ele no hospital, e é uma cena assim, é o Denisov, né? É isso mesmo aí, ó. Mandaram ali no chat, ó. É uma cena muito triste, cara. Porque assim, ele vai descrevendo, então, desde o cheiro, ele fala né, o tempo inteiro, o cheiro de carne morta, aí ele vai, assim, tem cara vivo no chão, ali sendo tratado no chão, aí tem cara morto do lado dos vivos, aí, tipo, é uma cena, assim, que traz muito da guerra. Eu acho que esse é um dos pontos mais positivos do autor, assim. A guerra, ele descreve num detalhe assim, que é como se você estivesse lá dentro. Então, essa parte do hospital, né, que a gente não falou,
mas eu lembrei que agora me pegou demais, cara. É porque, assim, o nível de detalhe que ele coloca ali é muito triste, cara. E você vê o lado da guerra, né? Guerra é isso aí, né? No passado, né? Então, é muito triste, assim. Então, mas agora que vem a parte da guerra mais interessante, assim, né? Que Napoleão vem aí com força, não tem jeito. É. Ah, então estamos ansiosos aí para as próximas partes do livro. A próxima live de discussão vai ser também no dia 6, encaixou para ser no dia 6 também, primeiro domingo de março. Dia 6 de Sim. março estamos aqui então para Também comentar volta. os próximos capítulos, né? Os próximos tomos. Muito obrigada, Igor, pela sua participação. Oh, que Obrigada por você estar isso. lendo com a gente aí. Foi ótima a discussão hoje. Pessoal aí do chat também, muito obrigada por vocês estarem participando aqui. E continuem firmes aí na leitura, não abandone. Eu sei que tem Isso muitas aí. pessoas que voltaram a ler o livro, tipo, o livro tava lá parado, não tinha conseguido avançar, e agora com a leitura coletiva pegaram o livro e voltaram, isso é muito bom. Sim. E daí a gente lê em conjunto, conversa com o Um pessoal lá motivo no ou outro. grupo, dá uma animada, né? É. Agora também, quem sabe com a discussão, quando eu fui arrumar os tópicos, eu já me senti mais animada com a leitura, porque eu fui lembrando todas as coisas. E agora conversando aqui hoje também me senti mais animada para continuar a leitura, né? Porque ele é um livrão, ele é o maior livro que eu já li na minha vida, então não é fácil, né? Não é fácil. E já assusta, né? Para quem, por exemplo, eu mesmo, né? É o primeiro livro assim que eu leio tão grande assim, 2.000 e tantas páginas. Então, quando você bate o olho assim, você vê 2.000 e tantas páginas, meu Deus, vai dar tempo? E aí, tipo assim, deu super certo, assim. Então, assim, primeiramente, né, queria te agradecer. Eu que tenho que te agradecer, né? Você sabe o quanto que você é inspiração para mim, então tá aqui hoje é incrível. Então, obrigado demais pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, de fazer essa LC junto com vocês, de estar aqui fazendo essa live de discussão. Foi maravilhoso, a live de discussão foi incrível. E ler junto com vocês esses 2 primeiros tomos foi maravilhoso. E vamos continuar aí lendo, né, os tomos 3 e 4. E dia 6 do 3, né, dia 6 de março, estaremos de volta, né? Estou aqui de volta, junto com a Patrícia aqui, né? Para fazer a live de discussão desses outros 2 tomos, né? E finalizar o livro aí, que vai ser bem legal de ver os próximos acontecimentos do livro aí. Então, ansioso. Obrigado demais, viu? E o teu canal da Twitch aqui é Litera Games. Litera Games, eu coloquei exatamente. certo ali o. Tá colocou. Certo, tá certo. Então vamos lá seguir o Igor também aqui na Twitch. E é isso, gente. A gente se encontra então no próximo mês, no dia 6. Isso aí, dia 6 Vocês podem comentar lá no grupo também, do Telegram. Caso alguém chegou aqui e não tá sabendo do grupo do Telegram. Opa! Tem aqui o link, pra vocês entrarem, o grupo do Guerra e Paz. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite pra vocês. E até a próxima. Boa leitura aí. Boa noite, gente. Beijão. Tchau.